Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores, radioouvintes. O governo do Estado está enviando a essa Casa Legislativa o PPA, que é o projeto de lei onde está contido o plano plurianual com os objetivos, com as nossas metas, trabalho a ser realizado de 2016 a 2019. E esse projeto, ele vai ser discutido com a população. Existem algumas audiências públicas que serão marcadas, será discutido aqui na Assembleia Legislativa e aonde se imagina colheremos sugestões, opiniões para desenvolvermos a aplicação de 100 bilhões de reais nesses 4 anos, e dos quais 16 bilhões são previstos para investimentos. Esse projeto, na verdade, a sua execução, ele dará a cara do governo Camilo Santana, que, durante a campanha eleitoral, definiu 7 eixos a serem desenvolvidos e com os quais tem dialogado com a sociedade. Esses eixos compõem aquele que foi chamado dos 7 Cearás, que são o Ceará da gestão democrática por resultados, o Ceará acolhedor, o Ceará de oportunidades, o Ceará sustentável, o Ceará do conhecimento, o Ceará saudável e Ceará pacífico. Esses são os eixos que foram idealizados a partir da inspiração e do esforço coletivo de pensar o desenvolvimento de forma estrutural, dinâmica, produtiva, integrada, intersetorial, e que demandou esforços e conhecimentos de diversas secretarias de Estado e da sociedade. E esse projeto, lógico que ele vai receber alterações e sugestões. E no caso aqui, eu quero falar um pouco sobre a questão da saúde. Na questão da saúde, existem diretrizes que são genéricas e que são muito abrangentes, como, por exemplo, são 4 somente as diretrizes, mas ela fala na compreensão da saúde em sua forma integral, da promoção da integralidade da atenção à saúde, de forma transversal, intersetorial, interdisciplinar. Estímulo à organização da população para o fortalecimento do controle social das políticas públicas de saúde, garantindo o acesso universal à rede de atenção à saúde. E eu quero me deter esse tema que é muito caro e que é muito presente aqui nos debates, são frequentes, acho que são 3 pontos que costumam ser bem destacados aqui, essa questão dos 3 S, da segurança, da seca e da saúde. Inclusive, o deputado Eli, que me antecedeu, abordou a questão da segurança, que realmente preocupa a todos nós, e eu quero, inclusive, me somar a essa preocupação, relacionando a saúde com a segurança, no que diz respeito à saúde dos trabalhadores lá da segurança pública, polícia militar, muitos em tratamento devido à grande tensão que sofrem no dia a dia. E eu, como médico, tive a oportunidade de, muitas vezes, atender e consultar policiais militares que ficavam realmente muito estressados, tensos, porque você sair de casa todo dia sem saber se você vai voltar no final do seu trabalho, é uma situação realmente que preocupa e deixa qualquer um com os nervos da flor da pele. Então, são muitos os policiais que passam por esse problema. Nessa questão da segurança, antes de entrar no tema da saúde, nós temos trabalhado e feito um diálogo com o Sindicato dos Policiais Civis, que defendem o aumento do seu efetivo, que defendem e lutam por mais equipamentos, que também lutam por melhores salários, por uma remuneração mais justa, uma vez que o policial civil, eles passam a vida toda trabalhando e no final, após, já no último estágio lá da sua profissão, o salário é somente de R$4.000, para quem se expôs no dia a dia, que correu risco de vida, como foi o caso dessa lamentável intercorrência
de ontem, onde morreu mais um policial. E a Polícia Civil, o sindicato, tem uma proposta também para melhorar a sua eficácia e a sua ação de tal forma que eles possam vir a agir nas investigações com mais rapidez, com mais presteza e contribuir assim para aquilo que é o mais importante, que são as ações preventivas, profiláticas, capazes de erradicar a organização do crime e impedir a sua continuidade. É aí onde a gente precisa ver e aproveitar esse PPA para trabalhar essa perspectiva de um investimento maior nesse sentido das ações de investigação. Mas, voltando aqui ao tema da saúde, eu quero ser testemunha aqui das grandes mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos na saúde pública aqui no nosso Estado. E foi um trabalho não só de um governo, mas de muitos governos, e que a soma desses esforços resultou em ganhos concretos. E de acordo com os estudos realizados por esse nosso PPA, que há um levantamento de todos os problemas para se discutir as soluções, nós conseguimos reduzir em cerca de 10 anos, aliás, a mortalidade infantil reduzimos de 73 para 16,6. E isso é um ganho realmente muito importante, porque significa mais vida para os cearenses, para essas crianças que antes eram condenadas a morrer antes de completar um ano. Então foi um resultado bom que precisa e que pode ser melhorado ainda mais. Isso, sem dúvida nenhuma, contou com o impacto do trabalho realizado pela implantação das equipes dos programas de saúde de família, que ainda não chegaram a 100% de cobertura na grande maioria dos municípios, praticamente em todos os municípios, mas que, sem dúvida nenhuma, já fazem um trabalho que dá impacto ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, que foi muito bem destacado durante já essa semana aqui nessa Casa Legislativa, esses que são os olhos imunológicos do Programa de Saúde da Família, que são presentes no cotidiano e na vigilância do desenvolvimento dessas crianças, a partir do acompanhamento do seu peso e do seu crescimento no dia a dia. Depois disso, houve a preocupação dos governos, e o governador Cid Gomes aí foi de fundamental importância nesse processo, de descentralizar o atendimento especializado. E a minha região, o Cariri, foi beneficiado por uma grande obra que foi construída em parceria com o governo federal, que é o Hospital Regional. O Hospital Regional, ele permitiu salvar vidas inúmeras daquelas pessoas que são vítimas dos acidentes mais graves e que muitas vezes não encontravam um médico especialista capaz de fazer uma intervenção no tempo certo para salvar a vida dessas pessoas. Então, esse hospital, ele tem contribuído de maneira significativa para reduzir a quantidade de óbitos em pessoas vítimas de acidentes muito graves, como é o caso dos acidentes de motos, corriqueiros e muito frequentes nos fins de semana, onde as pessoas têm um traumatismo craniano que antes ficavam sem poder ser socorridos, ou em uma fila que comprometia o tempo necessário para poder essa pessoa ser recuperada. Então, esse trabalho foi de muita importância e realmente trouxe benefícios importantes para o Cariri. E esse benefício agora vai chegar a outras regiões do Estado. O governo do Ceará, ele está preocupado em fazer com que a população cearense ela tenha acesso ao serviço especializado. Isso é de fundamental importância para garantir a cidadania, para garantir a saúde do cearense, aquele mais pobre que não pode pagar o médico especialista. Quando possível, uma parte, deputado Leonardo Pinheiro. A gente fica, às vezes, sem saber quem está perto. Obrigado. E, deputado Leonardo, eu acredito agora que, com mais essa ação importante, o Ceará vai ficar com, praticamente, toda a sua área geográfica coberta com hospitais regionais que podem executar esse trabalho que antes praticamente só era feito aqui no Instituto Dr. Zé Frota ou no Hospital Geral de Fortaleza, onde havia uma superlotação, e ainda há, em filas enormes, que comprometia muitas vezes
a saúde de pacientes que podiam ser recuperados. Então, é necessário ainda que a gente complete o trabalho nas ações mais básicas de saúde. E nesse trabalho, nessa ação, é muito importante a integração do público e do privado, aonde não tem um médico público, que o médico que é privado, ele faça as suas ações, mas que isso tenha repercussão para que o paciente possa ter acesso àquilo que lhe é de direito, pelo qual ele já paga através de seus impostos, que é a medicação básica. Então, a gente tem um projeto de lei nesse sentido, que está sendo discutido nessa casa e nas comissões, que eu quero voltar a falar sobre isso. É importante que os senhores deputados, que aqueles que tratam das questões burocráticas pertinentes à saúde, façam uma reflexão, se colocando no lugar do doente que está lá no interior do estado e que procura o médico na sua área do programa de saúde de família, não tendo o médico lá e ele precisando urgentemente da sua medicação, se vê sujeito a fazer um sacrifício financeiro, pagar uma consulta sem poder, se sacrificando de fato, deixando de comprar muitas vezes um bem mais necessário para a sua casa e vai até o posto, depois de posse dessa receita, para receber um remédio que lhe é de direito, porque o SUS é universal e o nosso governo está trabalhando com esse princípio como sendo fundamental, garantia do acesso universal às redes de atenção à saúde, e aí ele tenta receber o remédio no seu PSF, da sua área. Tem um remédio lá, foi planejado e foi comprada a medicação, ou pelo menos é para ser assim, de tal forma que lhe garanta a medicação necessária para os programas importantes que são definidos pelo SUS, e ele não consegue receber, porque a receita não é com o papel timbrado da prefeitura, ou simplesmente porque existe uma orientação por um prefeito de cabeça fechada que discrimina um adversário político e proíbe de ter acesso a essa medicação. Então, deputado Leonardo Pinheiro, eu queria ver se, na sua experiência como médico, você também já teve essa dificuldade, se já enxerga isso com os pacientes pobres lá da sua região, e se não seria necessário resolver isso com uma lei muito clara, que assegurasse ainda mais a esse paciente o direito à medicação, pela qual ele já paga e pela qual a Lei Geral da Saúde já define como sendo um dos direitos fundamentais do usuário do SUS. Deputado, essa dificuldade é real. Vossa Excelência, que foi o autor desse projeto de lei, está realmente, mais uma vez, tem a oportunidade de dizer que está de parabéns por sua sensibilidade e, sem dúvida alguma, pelo seu conhecimento na questão da saúde pública. Para as pessoas que não tomaram conhecimento ainda do que se trata esse projeto de lei, é bem simples. Para aquelas pessoas carentes, que muitas vezes têm a dificuldade de encontrar um médico do Estado, encontrar um médico do serviço público, que muitas vezes com dificuldade, com sacrifício, consegue uma consulta, vamos dizer, numa clínica popular, ou às vezes faz um esforço para fazer essa consulta particular, quando chega lá no posto, lá onde se distribui a medicação do SUS, não dão um medicamento porque a receita não é do município. Então, um verdadeiro absurdo, você está sacrificando aquela pessoa duas vezes. Portanto, esse projeto de Vossa Excelência é de uma pertinência, de uma relevância imensa. Eu, com certeza, deputado, eu passo por essa dificuldade porque nas regiões onde nós atuamos, onde nós temos vínculo, que nós fazemos esse atendimento voluntário, as pessoas carentes, as pessoas em muitos locais, alguns não. Os gestores têm a sensibilidade de entregar aquele medicamento, mas existem outros que não entregam a medicação por aquele receituário, não ser do município. Portanto, mais uma vez, eu parabenizo pela iniciativa do projeto de Vossa Excelência, que é extremamente importante, extremamente pertinente. Deputado, o deputado líder, que está na presidência Leitão, vai acrescentar alguns minutos pela importância e relevância do tema, mas eu queria só colocar, deputado, que como é que estaria a saúde hoje dos cearenses, como é que estaria hoje, deputado, a saúde do Ceará, se durante os 8 anos... Você concede mais 3 minutos? Se durante os 8 anos
do governo passado não tivesse sido implementada uma política muito forte no sentido da regionalização da saúde, da interiorização da saúde, da descentralização de Fortaleza. Como é que estaria se não tivesse esses hospitais regionais, se não tivesse as 22 UPAs, as 19 policlínicas, os CELs, como é que estaria a saúde do cearense hoje? É fato que existe a dificuldade do custeio. Ninguém, deputado Santana, ia adivinhar que o Brasil ia entrar numa crise dessa magnitude. Agora, é uma tendência mundial e eu desafio aqui alguém da outra saída para melhoria, qualificação, universalização da saúde no Ceará, se não for pela regionalização, levar os hospitais regionais para o interior, levar as UPAs, levar as policlínicas. Queria aqui só dar um dado. Nós estamos no Outubro Rosa, as policlínicas do Ceará já realizaram mais de 82 mil mamografias no nosso estado, fazendo um diagnóstico bem mais elevado dos cânceres de mama e dando a oportunidade dessas pessoas terem tratamento, fazer o tratamento menos mutilante, sem necessitar tirar toda a mama e muitas vezes podendo dar uma sobrevida, podendo ter sua vida voltada à normalidade sem ficar extremamente sequelado, ou muitas vezes na óbito. Portanto, deputado, essa política é extremamente importante. Não vejo outra forma de trazer uma saúde de qualidade ao cearense. ProEx mais 1, agora precisamos continuar com o ProEx mais 2, trazendo o Hospital da Região Metropolitana do Vale do Jaguaribe, que existe um vazio assistencial no Vale do Jaguaribe, a Policlínica de Fortaleza e também qualificando o serviço de auditoria, de gestão, porque reclamo da gestão, e agora que nós estamos viabilizando esse empréstimo para melhorar a gestão, tem quem continue ainda criticando. E também, além da auditoria e além da gestão, também na questão da regulação, que é outra questão que Vossa Excelência sabe que é muito importante, o aperfeiçoamento das questões de integração de todo o serviço de saúde. Deputado, parabéns pelo vosso pronunciamento, que é extremamente relevante nesse momento. O projeto não me pertence mais, agora é nosso, é de Vossa Excelência, o deputado Roberto Mesquita, o deputado Elmano e o deputado Carlos Felipe também são coautores que contribuem para aperfeiçoar ainda mais. Só para concluir, presidente, olha, presidente, eu queria me referir a Vossa Excelência e à deputada Raquel, contar um caso concreto que ocorre em Juazeiro do Norte. Paciente que precisa tomar o Gardenal, que é um remédio antiepilético, ele muitas vezes vai ao programa de saúde da família e lá não encontra o médico. Ele precisa pagar uma consulta ou recorrer ao médico amigo, que não é do SUS, para receber a receita do Gardenal. Se ele ficar sem o Gardenal, ele vai ter uma crise epilética, pode cair no canto, sofrer um acidente, até mesmo morrer, por exemplo, na garupa do mototáxi. Tem uma epilepsia, cai, morre por conta disso. E muitas vezes ele vai no posto de saúde e não tem o papel timbrado do SUS, o papel específico que deve ser feito pelas prefeituras. E aí? Ele não pode receber o remédio por ser de um receituário de um médico de serviço particular? Pode e deve. Ao negar esse serviço, nós estaremos cometendo um crime. É uma omissão que pode resultar em dano irreparável, às vezes até a morte do paciente. Daí porque eu quero, em seguida, depois voltar a esse tema no momento mais oportuno, mas desde já trabalhar para sensibilizar Vossas Excelências da importância que é essa nossa ação com o intuito de garantir e fortalecer os mecanismos que assegurem o acesso do paciente pobre à medicação. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.